Boa tarde, meus caros amigos. É mais uma vez com muito gosto e muito prazer que volto ao vosso convívio nesta tarde invernosa, como as que estamos a passar, e chuvosa. E, portanto, como tínhamos ficado, digamos que combinados, iremos começar a estudar a literatura portuguesa no século XX, no tempo da Grande Guerra, e, portanto, ver quais foram os movimentos e as correntes que foram os principais a desenvolver-se neste período temporário e, empregando os textos do meu livro Portugal no primeiro quartel do século XX, irei começar a ler o capítulo sobre a literatura. Então, vamos lá. O panorama literário português do primeiro quartel do século XX caracterizou-se pela profusão das obras editadas, versando uma vastidão de conteúdos de inconfundível e inesperada heterogeneidade de temas que revelam ao leitor, através da leitura de livros, jornais ou de qualquer outra publicação periódica, fontes inesgotáveis de convictas intenções. Na realidade, durante os anos da Primeira República, que foi de 1910 a 1926, período histórico complexo e esplendoroso devido à pleiade de escritores nele contidos, ideológica e formalmente inovadores, preponderou na literatura uma diversidade de géneros e estilos, tendo-se cruzado entre si variadíssimas tendências literárias que demonstram bem a riqueza cultural, a criatividade e a mentalidade profundamente evoluída desses intelectuais. Muitos jovens escritores e artistas adquiriam vastos e pertinentes conhecimentos não só através do estudo dos clássicos, mas também numa simbiose com a leitura atenta de obras vanguardistas que penetravam no país via Europa e que eram avidamente absorvidas e assimiladas. Muitos desses estudiosos partiam ainda jovens para o estrangeiro, onde permaneciam, ganhando experiência profissional, para finalmente poderem obter os seus diplomas nas mais conceituadas universidades europeias. Tendo por mestres os maiores vultos franceses, italianos, suíços, belgas ou alemães, que lecionavam nas universidades de Madrid, Paris, Roma, Bruxelas, Berlim, Moscovo ou Atenas, esses jovens arrojados que em Portugal se vinham insurgindo contra o status quo até então instituído, quando regressavam ao seu país eram portadores de uma imensa bagagem cultural, de onde iriam resultar obras de grande mérito reveladoras de uma enorme vitalidade. Portanto, estas eram as determinantes que na época podemos vislumbrar se fizermos um estudo profundo e uma pesquisa bastante lata deste período. Contudo, nessa época de mudança e transição entre ideais antigos e modernos conceitos, relativamente ao pensamento filosófico e em que se lançaram pontes erguidas entre estilos, foi a maioria contestada e ultrajada pelo público nacional. Tudo o que é inovação traz, no início, conflito em relação aos que são mais conservadores, aos que estão habituados a estilos mais conservadores. Tal desaire não impediu, porém, que dessa movimentação de escritores e poetas denominada tivesse resultado como que uma imensa concha nacarada, contendo os melhores valores nacionais, cujos nomes já eram nessa época reconhecidos extra-fronteiras pela sua criatividade e inovação
e que só mais tarde o seriam no país natal. As qualidades que revelavam nos seus trabalhos provaram bem que souberam e mereceram, com particular desenvoltura, igualar os seus homólogos europeus. Grandes expoentes das letras seguiram esse percurso, como Mário Sá Carneiro, António Nobre, Almada Negreiros e muitos outros. As obras que surgiram durante o período da Primeira República impuseram-se ainda pelo seu cunho contraditório. Tanto podiam apresentar uma visão elitista da sociedade como uma dimensão democrática, revelar uma feição individualista ou coletiva, conter tendências nacionalistas ou cosmopolitas. De finais do século XIX até à Primeira República, não se verificou qualquer cisão nos movimentos literários decorrentes desse século, como o naturalismo e o simbolismo, embora se tenha iniciado uma nova fase caracterizada pelo experimentalismo, denominada pós-naturalista. As obras literárias, como o romance, a novela, o drama histórico, apresentavam então uma certa degenerescência nos vários géneros versados, descaindo para um certo neorromantismo e subjetivismo, embora se continuasse a compor trabalhos de caráter romântico convencional. Deu-se a renovação do historicismo de cariz romântico, resultando do tradicionalismo decadente na burguesia rural e do sebastianismo que ainda impregnava o pensamento das classes média e urbana. A permanência em Portugal das tendências de características românticas, numa época em que muitos intelectuais já absorviam vorazmente e introduziam nas suas obras o simbolismo, vindo da Europa, só é justificável devido à existência de uma sociedade cujo setor industrial, condicionado pelo capital estrangeiro, se encontrava em irrecuperável atraso, e os setores agrário e comercial, aliados a uma burocracia asfixiante, impediam o progresso da nação. Portanto, o simbolismo que veio da Europa e que aqui foi introduzido é justificável devido à existência de uma sociedade cujo setor industrial, condicionado pelo capital estrangeiro, se encontrava em irrecuperável atraso, e os setores agrário e comercial, aliados a uma burocracia asfixiante, impediam o progresso da nação. A criação de obras de tendência nacionalista e tradicionalista influenciou fortemente o teatro, tanto de revista como as peças dramáticas, as paródias, de Francisco Palha, o drama ou a comédia galante, ao gosto de Marivaux, como em Francisco Caldeira, ou a comédia de costumes inspirada em Molière. Portanto, isto era a criação de obras de tendência nacionalista e tradicionalista, que vieram a influenciar fortemente o teatro. Dom João da Câmara foi o mais qualificado e apreciado escritor teatral nesse contexto. Tendo apresentado ao público dramas históricos de precioso e comovente conteúdo psicológico, como Afonso VI, mesmo no final do século, em 1890, e Alcácer Quibir, no ano seguinte, em 1891. Não existindo nenhuma escola nem corrente literária oficialmente estabelecida, poderá deduzir-se que não houve nenhum movimento literário republicano. O que aconteceu foi que os escritores e os artistas dessa época cortaram as amarras que os prendiam aos cânones até então estabelecidos, tendo-se verificado uma ruptura essencial para fazer avançar a literatura, que passou a acompanhar mais de perto o progresso social. Ideais estéticos em voga, postos em circulação na Europa do pós-guerra,
atraíram e influenciaram os escritores e artistas portugueses que passaram a adotá-los na sua produção. Terá sido o futurismo, movimento artístico e literário, que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, fundado pelo poeta Filippo Marinetti, quando publicou o famoso Manifesto Futurista, que já falámos, no jornal Le Figaro, o único movimento não hegemónico, antitradicionalista e antiacadémico, que teve início e fim em Portugal na época em estudo. Esse movimento, cuja repercussão se fez sentir na literatura, nas artes plásticas e na música, só viria a ser conhecido pelos portugueses a partir de 1912. Estamos a falar, portanto, do futurismo. Numa crónica escrita por Aquilino Ribeiro, em Paris, que seria publicada no número 316 da revista Ilustração Portuguesa, que era uma das mais cotadas à época e que foi publicada durante todo o período da guerra, datada de 11 de março desse mesmo ano, portanto, do ano de 1912. E então aí é que se nota, efetivamente, nesse texto publicado, nessa crónica, nesse texto que vinha em forma de crónica, escrita por Aquilino Ribeiro em Paris, é que se começou a perceber as características do futurismo. Em Paris, Aquilino foi desenvolvendo a sua atividade literária no domínio da escrita ficcional. Em 1913, o livro de contos Jardim das Tormentas e em 1918, o romance A Via Sinuosa e no âmbito da escrita cronística dirigido à imprensa periódica. Na realidade, também escrevia crónicas que enviava para o jornal A Beira. Álvaro de Campos, alter ego de Fernando Pessoa, como se sabe, foi um poeta sensacionista que também pertenceu ao movimento futurista, que é muito curioso, tendo escrito em 1914 Ode Triunfal, publicada no primeiro número da revista Orfeu, que só seria dada à estampa em março de 1915. Portanto, uma das mais conceituadas revistas portuguesas deste período, a revista Orfeu. Mas teria sido no número 2 da mesma revista, dirigida por Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, que o futurismo foi dado a conhecer como movimento em Portugal. Nessa revista foram publicados 4 trabalhos de Santa Rita Pintor e a Ode Marítima, de Álvaro de Campos, que era então o alter ego de Fernando Pessoa. Mais tarde, em 1917, realizar-se-ia a primeira conferência futurista e em novembro do mesmo ano veio a lume a revista Portugal Futurista, contendo o Ultimátum de Álvaro de Campos, que é um poema interessantíssimo, aconselho a que todos leiam, cujo lançamento foi preparado por Santa Rita Pintor. O primeiro e único número foi apreendido logo à porta da tipografia pela Polícia dos Democratas, na véspera da Revolução de Sidónio Pais. Com a morte de Santa Rita e de Sousa Cardoso, outro conhecido pintor português, em 1918, e depois da partida de Almada Negreiros para Paris, o futurismo entrou em decadência aqui em Portugal. Contudo, o movimento, que inicialmente mais se salientou nas primeiras décadas do século XX, foi sem dúvida o simbolismo, que veio revolucionar a função poética da palavra e da poesia. As palavras atingiam uma enorme relevância nos textos literários em que se inseriam, transmitindo ao leitor um pensamento imbuído de transcendentalismo, que tão significativamente caracterizou cada um dos escritores daquele movimento.
Portanto, agora trata-se do simbolismo. Esta nova poesia de caráter hermético apresentava uma tinta de características multifacetadas em muitas das suas mais originais composições, que disparava vinda das sombras, da névoa, da intimidade, do inconsciente, até ao imaginário e ao sonho, de acordo com o idealismo que a caracterizava. Portanto, estas eram as características do simbolismo. Utilizando imagens, palavras ou símbolos, por isso daí a designação de simbolismo, porque empregava muitos símbolos, proporcionava a sugestão em vez da descrição dos sentimentos ou dos acontecimentos. Portanto, a palavra sugeria emoções, sentimentos ao leitor, conduzindo ao vago, ao oculto, ao espiritual. Os decadentistas simbolistas portugueses, que influenciaram diversas correntes literárias, como António Nobre, Camilo Peçanha e Eugênio de Castro, pesquisavam e nutriam um interesse mórbido pelo mistério da morte, dedicando-se, para além disso, ao estudo dos temas ligados ao Oriente, muito especialmente ao Antigo Egito e às épocas históricas de transição, ou às civilizações em decadência, como Bizâncio, a que davam particular relevância nas suas obras. Aqueles escritores sentiam uma particular atração pela exuberância da arte bizantina, que lhes suscitava emoções e sensações fora do comum, e pela espiritualidade da mesma, engendrada num esoterismo misterioso que constituía grande novidade para a época, em contraste com os preceitos religiosos ocidentais. O simbolismo desenvolveu-se em França também, a partir de finais do século XIX, por influência das viagens que escritores, dramaturgos e artistas, especialmente pintores, faziam ao Oriente, e daí que tenham assimilado muitas das características da literatura e da cultura oriental. Aquele movimento pretendia combater o realismo, o naturalismo e o positivismo, até então vigentes, opondo-se à poética parnasiana. Outra das suas intenções consistiu em penetrar no inconsciente, investigando os seus mistérios. O poeta francês Charles Baudelaire foi considerado o precursor do simbolismo, depois da publicação da sua obra Flores do Mal, em 1857, como já tínhamos dito e referido quando falámos de literatura em França. Devido à decadência dos valores estéticos da época em que viveram e expressaram o seu individualismo, esses escritores foram apelidados de decadentistas a partir de 1881. Finalmente, em 1886, depois da publicação de Um Manifesto, a designação decadentismo foi substituída por simbolismo. Aquela manifestação artística teve uma consistente repercussão em Portugal através da sua divulgação em algumas revistas coimbrãs, entre as quais Os Insubmissos e A Boémia Nova, publicada pelo grupo com o mesmo nome, de que António Nobre foi colaborador. A publicação, em 1891, de Alma Póstuma, uma série de 20 sonetos de João de Castro, foi considerada um dos marcos do decadentismo-simbolismo. Como latência na poesia anterior, o simbolismo surge, de certo modo, como uma posição oficial, voluntarista e cerebral, através da teoria e da prática poéticas de Eugênio de Castro, que nasceu em 1864, aliás, em 1869, e faleceu em 1944. Contudo, a obra designada O Aristos, que Eugênio de Castro publicou em 1890, no regresso de uma sua viagem ao estrangeiro, a escritora está sempre à procura de canetas ou lápis para pôr ou vírgulas ou retirar pontos, e é o caso neste momento. Portanto,
O Eugênio de Castro, na sua obra O Aristos, que publicou em 1890, no regresso de uma sua viagem ao estrangeiro, veio determinar oficialmente o início do simbolismo em Portugal. O mesmo autor publicaria no ano seguinte o livro designado Horas, utilizando o mesmo estilo nos seus poemas. No prefácio dessa obra, deu então a conhecer a sua nova doutrina literária. Eugênio de Castro, cujo modelo inspirador foi sem dúvida o poeta francês Verlaine, cuja obra seguiu de muito perto, usava a metáfora com mestria e soube imprimir um ritmo significativo às suas composições poéticas. Para além de Eugênio de Castro, distinguiram-se como seguidores do movimento simbolista os poetas António Nobre, que nasceu em 1866 e faleceu em 1900, e Camilo Peçanha, que nasceu em 1877 e faleceu em 1926. A obra de António Nobre, escritor e poeta, insere-se numa estética decadentista simbolista. Poderá afirmar-se que almeja renovar o romantismo de Garrett e anunciar o modernismo de Mário Sá Carneiro. Na sua obra refletem-se as paisagens do Douro interior e do norte do país. Estudou Direito em Coimbra, tendo desistido desse curso e ido para Paris, onde se licenciou em Ciências Jurídicas na Escola Livre de Ciências Políticas. Mais tarde, viajou para a Suíça e para a Madeira, devido a ter contraído tuberculose, lugares onde ia tentando a cura para a sua doença, devido ao clima ser mais ameno. Depois da sua primeira obra poética, Só, que data de 1892, é um livro de poemas muito conhecido e que tem poesias muito bem escritas, e dentro deste estilo simbolista. Escreveu ainda Despedida, primeiros versos. A primeira data de 1902, Despedida, e a segunda, primeiros versos, data de 1921. Quanto à sua obra em prosa, salientam-se Cartas Inéditas de António Nobre, que publicou em 1934, e Cartas e Bilhetes Postais a Justino Montalvão, que publicou em 1956, e Correspondência, que veio a lume em 1967. A obra mais notável de caráter simbólico publicada por António Nobre em 1892 em Paris foi o livro de poemas Só, que realmente teve uma grande repercussão e que até foi, digamos que, copiada em certas passagens, ou, portanto, celebrizada por poetas franceses, porque realmente foi uma obra com significado e com um conhecimento do simbolismo que ele imprimiu às palavras, que acabou por influenciar os outros poetas, não só portugueses, como europeus. Nesta obra, neste livro de poemas Só, em que está latente uma certa nostalgia da província, a par com a atração pelo cosmopolitismo da cidade de Paris. Aí se revela e registra um nítido gosto pela tradição poética nacional, através de noções como a saudade da infância, o amor à pátria e o passado de Portugal, que traduziriam essa forma de sentir denominada saudade, e, por sua vez, o saudosismo, atitude cultural, estética e literária, que definiu a produção de alguns dos grupos da primeira geração de escritores do século XX. Portanto, a saudade, o saudosismo, entrou nestas poesias dos primeiros escritores do século XX, da primeira geração, portanto.
Temos bastantes outros escritores para serem estudados que eu na próxima ou no próximo live irei continuar a falar deles. Por hoje termino, para não ser muito cansativo, e até à próxima live. Espero que tenham gostado de começar a estudar a literatura portuguesa do século XX, porque depois de lerem as obras ficam muito mais felizes, mas ficam agora com a esquelética teórica para os orientar a selecionar e a comprar livros para depois os lerem com prazer. Boa tarde a todos.